Seja bem-vindo a mais um módulo de treinamento dos facilitadores de qualidade do Mania de Churrasco em parceria com a Firmari. No treinamento de hoje, nós vamos falar sobre o preenchimento do checklist diário, o caderno da Firmari. A questão é que muitas pessoas têm dúvida do porquê devemos preencher esse checklist. Por que ele é tão importante? Por incrível que pareça, o preenchimento do checklist influencia diretamente na qualidade e na segurança dos produtos comercializados dentro da loja. Como vocês sabem, as principais informações contidas no checklist diário são higiene do ambiente, temperatura dos equipamentos, temperatura dos alimentos e controle de troca de óleo. Na primeira página do checklist, a gente tem uma planilha para registro das atividades de higiene do ambiente. O que a gente tem encontrado em muitas lojas é o seguinte preenchimento. Essa planilha deve ser utilizada para registrar os equipamentos e as instalações que foram higienizadas naquele dia. Nem todos os equipamentos e nem todas as instalações são higienizados diariamente. Além disso, a gente não tem encontrado o preenchimento do responsável pela higienização. Então, o preenchimento da forma indicada na tela está incorreto. A planilha de limpeza deve ser preenchida da seguinte forma. Os equipamentos que passaram por higienização devem ser assinalados como sim e aqueles que não passaram como não. Os que tiverem sido higienizados devem conter o nome do responsável pela higienização. Dessa forma, o preenchimento está correto. Na parte de temperatura dos equipamentos, a qual deve ser aferida e registrada 2 vezes ao dia, os seguintes valores devem ser atendidos. As geladeiras e a pista fria devem apresentar temperatura abaixo de 5 graus Celsius. Os freezers devem apresentar temperatura entre menos 12 e menos 18 graus Celsius e o banho-maria acima de 80 graus Celsius. Caso a temperatura de algum equipamento permaneça vários dias fora da faixa desejada, o campo de ação de correção deve ser preenchido. O que foi feito para resolver esse problema? O equipamento passou por manutenção? Os produtos do equipamento foram retirados e transferidos para outro equipamento da loja? É muito importante preencher o campo de ação de correção. Já a temperatura dos alimentos deve ser registrada a cada 2 horas. Os alimentos frios devem estar em temperatura abaixo de 10 graus Celsius e os alimentos quentes acima de 60 graus Celsius. Caso algum alimento apresente temperatura fora da faixa desejada, os equipamentos devem ser regulados para que essa temperatura seja atingida. Se a temperatura alta permanecer por vários dias, o equipamento deve passar por manutenção. Em diversas visitas, a gente encontra o checklist diário com alguns campos sem serem preenchidos. Vocês podem deixar esses campos em branco, desde que vocês passem um traço nos locais que não foram preenchidos e descrevam no campo de observações o porquê de não ter sido preenchido. O equipamento estava em degelo, o equipamento estava desativado ou não havia aquele produto no momento. Vocês podem deixar em branco, porém devem escrever em observações. Além disso, no final do checklist há um campo para verificação. Esse campo deve ser preenchido pela pessoa que verificou as informações registradas no checklist. Por fim, devemos registrar as informações relacionadas à troca de óleo. Caso o óleo tenha sido trocado, devemos registrar quantos litros de óleo foram trocados. Caso o óleo tenha sido filtrado, devemos registrar quantos litros de óleo retornaram após a filtração do óleo. Além disso, devemos monitorar o teor de compostos polares do óleo e a temperatura. Caso a sua loja possua somente o termômetro e não o texto, você pode monitorar somente a temperatura. O teor de compostos polares não pode ser superior a 25% e a temperatura não pode ser superior a 180 graus Celsius. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente via e-mail, telefone ou durante as nossas visitas, ou perguntem ao facilitador da sua loja. Obrigada pela sua participação novamente.